Meu nome é Sarah Collins. Eu viajei milhares de quilômetros, deixando minha terra natal nos Estados Unidos, para atender a um chamado que queimava em meu coração. Levar a mensagem de Jesus até aldeias esquecidas da Nigéria. Eu sabia que havia riscos. Eu sabia que minha vida poderia estar em jogo. Mas nada me preparou para o dia em que homens armados me cercaram e me levaram como prisioneira. Naquele momento, pensei que minha missão tinha chegado ao fim. Mas o que Deus fez em seguida foi algo sobrenatural. Obrigado por estar aqui e acompanhar a minha história no canal Onde o Milagre Começa. Porque toda oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva agora no canal e fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho uma dica para você que deseja viver uma experiência profunda com Deus. Desde menina eu sentia que minha vida não poderia ser apenas rotina. Enquanto outras crianças sonhavam em ser médicas, advogadas ou artistas, meu coração ardia quando lia sobre missionários que enfrentaram perigos para levar o evangelho a lugares distantes. Cresci em uma pequena cidade americana, mas sempre dizia aos meus pais: um dia Deus vai me enviar à África. Esse dia chegou quando minha igreja evangélica me enviou oficialmente para essa Nigéria. Eu não sabia o que me esperava, mas tinha convicção de que o Senhor havia preparado cada detalhe. Ao chegar em Kano, no norte do país, fui recebida por pastores locais que se tornaram minha família. Eles me ensinaram palavras em Hausa, me mostraram como viver de forma simples, e juntos começamos a visitar casas de barro, contando histórias de Jesus. Eu me lembro da primeira vez que entrei em uma aldeia remota. As crianças me cercaram curiosas, tocando na minha pele clara e rindo do meu sotaque estranho. Sentei-me no chão, sobre uma esteira, e comecei a falar sobre o amor de Cristo. Ali, naquela simplicidade, vi olhos brilharem de esperança. Mas a cada visita, eu percebia que não estava sozinha. Jovens em motocicletas passavam devagar, armados, olhando para mim com desconfiança. Alguns líderes locais me alertaram: Sarah, você precisa ter cuidado. Há grupos que não querem estrangeiros aqui, principalmente pregando sobre Jesus. Mas eu respondia sempre com a mesma certeza: se Deus me trouxe até aqui, Ele tem um propósito. Os dias se tornaram intensos. Eu ensinava mulheres a orarem, abraçava crianças famintas e chorava junto com famílias que haviam perdido tudo para a violência. Eu não tinha nada a oferecer além da Bíblia que carregava comigo. Mas essa palavra era suficiente para transformar corações. Foi então que a perseguição se aproximou de mim. Um dia, enquanto voltava de uma visita a uma família que havia aceitado a Cristo, um caminhão enferrujado parou ao meu lado. Em segundos, homens encapuzados desceram gritando. Eu não tive tempo para correr. Eles me agarraram pelos braços e me jogaram dentro do veículo. Minha Bíblia caiu no chão, aberta em Salmos, e só tive tempo de olhar para ela uma última vez antes de a porta se fechar. Naquele instante, enquanto o caminhão disparava pela estrada de terra, meu coração batia tão forte que parecia sair do peito. Eu só conseguia pensar: Senhor, será esse o fim da minha missão? Dentro daquele caminhão, tudo parecia um pesadelo. O balanço do veículo me jogava contra as paredes de metal, e a cada curva eu sentia o corpo bater e a alma estremecer. Eu podia ouvir risadas dos homens armados, o som de fuzis batendo contra o chão do carro, e frases que não compreendia totalmente em Hausa, mas que carregavam ódio. Quando finalmente pararam, fui puxada à força para fora. O sol estava ardente, mas o frio do medo me envolvia por completo. Me levaram para uma construção abandonada, paredes rachadas, janelas quebradas, e lá me jogaram em um quarto escuro. O cheiro de mofo e gasolina se misturava ao medo que tomava conta de mim. Me amarraram e deixaram ali, sozinha.
Eu podia ouvir passos do lado de fora, gritos de ordens e até disparos ao longe. No silêncio da noite, eu só tinha minha respiração acelerada e minhas orações sussurradas. Eu dizia: Senhor, eu não vim até aqui por mim. Eu vim pelo teu nome. Se for o fim, que seja para a tua glória. Mas se ainda houver propósito, me livra, ó Deus. As horas se tornaram dias. Eu mal recebia comida. Apenas um pouco de água em um recipiente enferrujado. Meus olhos ardiam de choro e de cansaço. Às vezes, um dos homens entrava, zombava de mim e dizia que logo seria o meu fim. Mas, em meio a tanta escuridão, uma chama de esperança continuava acesa dentro de mim. Eu lembrava das famílias que tinham aceitado a Cristo, das crianças que riram quando ouviram pela primeira vez sobre Jesus. Eu pensava: será que vou vê-los novamente? Será que o testemunho da minha vida será minha morte aqui? Foi em uma dessas madrugadas, com a lua iluminando pelas frestas daquela casa abandonada, que tive a certeza. Mesmo ali, eu não estava sozinha. Eu sentia a presença de Deus enchendo aquele lugar. Como se Ele estivesse sentado ao meu lado, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. E é nesse ponto da minha história que quero te fazer uma pergunta. Você já passou por momentos em que parecia não haver saída, mas sentiu que Deus estava ali, sustentando você de forma inexplicável? Compartilhe nos comentários, porque seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém. Aproveite também para deixar o seu like e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa. Porque aqui você sempre encontrará histórias reais que mostram o poder de Deus em ação. Os dias no cativeiro pareciam não ter fim. Eu já não sabia se eram 3, 5 ou 7. O tempo se dissolvia em meio à fome, ao frio da noite e ao calor escaldante do dia. Eu estava fraca, mas a cada vez que meus joelhos tocavam o chão de terra batida, eu sentia forças que não eram minhas. Em uma tarde, ouvi uma discussão entre os homens que me mantinham presa. Eles gritavam, apontavam armas uns para os outros e mencionavam meu nome. Pelo pouco que compreendia, falavam sobre o momento de me usar como exemplo. Meu corpo inteiro tremeu. Aquilo significava que estavam planejando a minha execução. Naquele instante, meu coração se dividiu entre o medo humano e a fé que me sustentava. Eu pensava: Senhor, se a minha morte puder trazer glória ao teu nome, que seja feita a tua vontade. Mas, se ainda houver um propósito maior, me mostra o teu poder. À noite, um deles entrou no quarto. Ele segurava uma arma. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar vazio em seus olhos. Ele disse algo em tom frio, depois riu e bateu a porta. Fiquei em silêncio, sentindo o peso da ameaça, mas também uma paz sobrenatural que tomou conta de mim. Eu sabia que o momento decisivo estava chegando. Foi então que aconteceu algo que não consigo explicar com palavras humanas. Eu estava ajoelhada, orando em silêncio, quando um vento suave entrou pelas frestas da parede. Mas não havia janelas abertas. O ar parecia carregar uma presença real, palpável. Uma luz tênue iluminou o quarto, e por um instante eu senti como se anjos estivessem ao meu redor. Naquele instante, minhas pernas trêmulas se levantaram sem entender. Como ele sabia que eu falava inglês? Quem era aquele homem? Eu só sabia que algo impossível estava prestes a acontecer. Aquele homem misterioso me puxou pelo braço e disse em voz firme: Mas calma, não tema. O Senhor abriu o caminho. Eu estava atordoada, mas segui seus passos. Saímos pelo corredor estreito e, para minha surpresa, não havia nenhum guarda nos vigiando. O silêncio era estranho, quase sobrenatural, como se todos tivessem desaparecido. O homem caminhava rápido e cada vez que dobrávamos uma esquina ou passávamos por uma porta, eu percebia algo inexplicável. Era como se nossos passos não fizessem barulho algum.
Descemos por uma escada mal iluminada. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Mas dentro de mim havia uma certeza. Não era apenas uma fuga. Era Deus conduzindo cada passo. Chegamos até um portão de ferro enferrujado. Eu sabia que aquele portão costumava ficar trancado, mas o homem apenas o empurrou. E ele se abriu, sem nenhum esforço. Do lado de fora, a noite cobria tudo, mas havia uma lua cheia iluminando o caminho. O homem apontou para a estrada de terra e disse: "Corra para lá! Há alguém esperando por você." Olhei para trás, querendo entender quem ele era. Mas seus olhos brilhavam com uma serenidade que nunca vou esquecer. Tentei perguntar seu nome, mas ele apenas respondeu: "Não sou eu, é o Senhor." Corri. Minhas pernas, antes cansadas e feridas, pareciam ter recebido nova vida. Atravessei aquele campo como quem atravessa o deserto, em direção a uma fonte de água. No horizonte, vi uma caminhonete velha com o motor ligado. Um homem nigeriano acenava desesperadamente para mim. Entrei no veículo sem pensar duas vezes. Ele acelerou imediatamente, levantando poeira pelo caminho. Meu corpo tremia e as lágrimas escorriam sem controle. Perguntei quem havia enviado ele, e sua resposta me fez estremecer. "Uma jovem da igreja disse que teve um sonho com você. Ela me mostrou exatamente onde vir e que hora esperar." Meu coração quase saiu pela boca. Eu não conseguia acreditar. Deus havia movido pessoas em sonhos para que eu fosse libertada. E quando olhei para trás, o homem que me tirou da casa não estava mais lá. Ele simplesmente desapareceu. Enquanto a caminhonete avançava pela estrada de terra, meu coração se enchia de gratidão. Eu sabia. Não havia sido salva pela força humana, mas pela mão poderosa de Deus. Cada lágrima que caía do meu rosto era um testemunho de que Jesus ainda liberta, ainda abre portas impossíveis e ainda envia seus anjos para resgatar os que clamam por ele. Fui levada até uma pequena vila no norte da Nigéria, onde irmãos em Cristo me acolheram. A notícia da minha fuga se espalhou rapidamente. Muitos não acreditavam, diziam que era impossível. Outros choravam ao ouvir como Deus havia me sustentado. E eu mesma, ao relembrar cada detalhe, só podia dizer: "Foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos." Dias depois, soube que o grupo radical estava em choque. Não conseguiam entender como eu havia escapado debaixo dos olhos deles. Alguns chegaram a dizer que viram um homem de branco dentro da casa naquela noite. Outros simplesmente silenciaram, incapazes de explicar. O que eu sei é que, assim como Pedro foi liberto da prisão em Atos 12, também eu fui arrancada das mãos da morte pelo poder de Jesus. Esse milagre não foi apenas para mim. Foi para mostrar a todos que, mesmo nas terras mais hostis, o Evangelho não pode ser aprisionado. Lembro-me do que Jesus disse em João 8,36. "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa não é apenas uma promessa espiritual. Eu experimentei isso de forma literal. Minha liberdade não veio dos homens, mas do Filho de Deus. Senhor, eu oro agora por todos que estão ouvindo essa história. Que em meio às prisões da vida, o Senhor traga libertação. Que aqueles que se sentem oprimidos, sem saída, possam experimentar a Tua mão poderosa, abrindo caminhos impossíveis. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando e o que mais falou com você nessa experiência. Seu testemunho pode inspirar outros a perseverar na fé. Não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal Onde o Milagre Começa, porque aqui você sempre ouvirá histórias reais que vão fortalecer a sua fé. E se você deseja se aprofundar no poder da oração, eu preparei algo especial. O e-book O Poder da Oração. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Ao adquiri-lo,
Além de abençoar a sua vida, você também ajuda este canal a continuar compartilhando testemunhos que impactam vidas. Porque quando tudo parece perdido, é aí que começa o milagre de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.